Olá, estamos começando mais um episódio do nosso Coffee Play, um podcast produto da Estúdio que tem o objetivo de levar conhecimento para todos os públicos. E hoje estamos aqui recebendo Naníbia Cabral, que é advogada especialista em Direito da Mulher, e desde já eu agradeço por você ter aceitado o nosso convite, Naníbia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, não somente conhecendo, a Estúdio, mas também de poder falar com tantas pessoas para que realmente nós possamos ter transformação de vidas. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para a nossa sociedade, num todo. Violência contra a mulher, Infelizmente, aqui no nosso estado, um alto índice de violência contra a mulher. E são vários tipos. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre isso e dar alertas, dicas de como combater essa violência. Naníbia, queria começar, falar que Roraima, ele, apesar de ter a menor população do país, tem um índice alto de violência contra a mulher. A que se deve esse número? Por que mesmo tendo tanta informação, ainda é alto esse índice? Nós precisamos observar alguns cenários, O primeiro momento é que, apesar de termos um índice muito alto, isso se reflete principalmente porque as mulheres hoje elas têm mais conhecimento da lei, de como os mecanismos de proteção podem favorecer elas em uma situação de violência, guardando-lhes a vida e protegendo seus direitos. E um outro fenômeno que a gente vem observando também nesse crescimento de dados de violência doméstica, ele está se refletindo com a população migrante, com um grande número de mulheres migrantes que sofrem violência doméstica. Isso porque elas afirmam, em algumas conversas, em alguns atendimentos, que lá na Venezuela, apesar de ter uma lei que protege mulheres, essa lei ela não funciona na prática. Então, quando elas chegam aqui no Brasil, que elas são amparadas da mesma forma que uma nacional pela legislação, elas passam a ter mais confiança e denunciam seus agressores, aumentando consideravelmente o número de mulheres migrantes que também têm denunciado, e com isso tem aí aumentado esse número de violência. E a gente vê mesmo ainda assim, tem muita gente que ainda tem medo de denunciar, Porque, assim, olhando de fora, assim, por que ainda tem gente que tem esse medo, Naníbia? Existem alguns inibidores, para denúncia, e eles perpassam aí por alguns movimentos dessas mulheres. Quais seriam esses movimentos? O medo, que é uma condição dessa mulher emocional que realmente paralisa essa mulher, deixa ela inerte diante dessa situação. Existe a condição financeira, que muitas vezes essa mulher também é dependente econômica desse homem, ou até mesmo a relação desse homem com os filhos, porque ela acredita, não, ele não é um bom marido, mas ele é um bom pai. Ou muitas vezes o medo do julgamento social, da própria família, que não apoia, que não acolhe, que não dá a essa mulher o encorajamento necessário para que ela possa oferecer as denúncias, Então, muitas dessas mulheres, elas acabam ali, em vez de romper os ciclos de violência, elas permanecem dentro dessa situação e vão se perpetuando por muitos anos. Algumas delas, aí, alguns estudos dizem que essas mulheres demoram até 10 anos para efetuar a denúncia. É um tempo muito grande. E muitas delas só rompem esse silêncio quando os filhos começam a crescer e começam a não mais aceitar essa violência e começam ali, então, a estimular a mãe a realmente realizar a denúncia. Um fator também importante é o apoio da família, É os filhos, os pais acolherem essa mulher está passando por essa situação e dar o apoio, dar a mão, não ficar julgando, Isso, o apoio da família é extremamente importante, Porque ali é o aporte que ela vai ter necessário para dizer assim, não, aqui no seio familiar eu tenho segurança, eu tenho tranquilidade de ir lá fazer a denúncia e sair, E ir para um outro local de segurança que seria a casa da família. Certo. Naníbia, a gente está em outubro, mas recentemente eu vi algumas matérias de jornais, Dei uma pesquisada antes de vir trazer esse assunto para cá, que uma das violências que tá em crescente e mais alta, assim, é a violência psicológica. A gente sabe que ela é a maior ainda, mas a gente sabe também que não existe só psicológica, Porque ela
que está nesse alto índice, e você poderia explicar quais são as outras também? A violência psicológica ela é aquela mais difícil de ser detectada pela mulher, porque ela começa por pequenos ali xingamentos, humilhações, coisas que a gente viu até sendo reproduzido dentro dos lares dos nossos pais, então a gente acaba acreditando que esse é um comportamento padrão, um comportamento comum, que eu tenho que me sujeitar a esse tipo de violência. E ela, com o passar do tempo, ela vai aumentando, chegando até mesmo a questão de ameaças, né, proibições dessa mulher do direito de ir e vir, de visitar a família, de frequentar a escola, de estar inclusa no mercado de trabalho. Então, existem outras formas da violência psicológica, que essas mulheres ainda possuem uma grande dificuldade de entender na prática como ela funciona. E aí, com isso, esses movimentos, né, de realmente ter se agora tipificado a violência psicológica, que a gente conseguiu realmente trazer à luz, né, trazer mesmo à existência realmente exemplos mais práticos de como é que ela funciona, é que essas mulheres têm buscado mais os órgãos de proteção e a rede de enfrentamento para denunciar e relatar esse tipo de violência. Mas além da psicológica, nós temos outras previstas ali no rol da Lei Maria da Penha, que é um rol que a gente diz que não é um rol exaustivo, ele é apenas um rol exemplificativo. Que isso quer dizer que essa mulher ela pode estar sofrendo outros tipos de violência e que não esteja ali descrita expressamente na lei, mas que se caracteriza uma violência doméstica e familiar. Mas dentro da lei, lá no artigo 5º, diz que essa ação ou omissão, né, praticada contra a mulher, em razão do gênero, pode se configurar dentro das formas de violência, que seria a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral e a violência física. Dentro desses 5 tipos de violência, podem existir um universo muito grande de exemplos, né? Mas eu vou citar alguns. Por exemplo, na violência física, nós podemos ter puxões de cabelos, arranhões, mordidas, perfurações com arma branca, desferimento de tiro, chutes, pontapés, são N exemplos, né? A violência moral, que seria a prática aí da injúria, da difamação e da calúnia contra essa mulher, que a injúria pode ser aqueles homens que sentam na mesa do pai e a mulher está ali, ele começa a falar mal dessa mulher publicamente, sabe? Expondo ela, expondo coisas íntimas dessa mulher, pode se caracterizar uma violência moral. A violência psicológica, ela se constitui aí, como nós já falamos, sob xingamentos, humilhações, constrangimentos, ameaças, proibições dessa mulher do direito de ir e vir, dentre outros exemplos. A violência patrimonial, ela se constitui em destruição do patrimônio dessa mulher, que seria os documentos pessoais, instrumentos de trabalho. Por exemplo, essa mulher, ela é manicure, e esse homem vai lá e destrói todos os materiais dela, os alicates, as tesouras, os esmaltes seriam um exemplo. Ou até mesmo ele se apropriar de toda a renda dessa mulher, ou do cartão de crédito, ou do Bolsa Família, que hoje é o Auxílio Brasil, e utilizar-se daquele cartão para fazer outras compras pessoais para ele, não em benefício realmente da família, também seriam algumas das formas de violência. E também nós temos aí, dentro desse contexto de Lei Maria da Penha, a omissão, que é um assunto que é pouco falado, mas que nós precisamos estar atento. Como o caso daquele exemplo daquele DJ, em que ele agrediu a esposa dentro, né, do seu apartamento, e existiam outras pessoas que presenciaram aquela situação de violência e não fizeram nada, né? Então a lei, ela fala que se constitui a violência doméstica contra a mulher toda a ação e omissão. E quando ela está falando em omissão, pode ser aquela omissão do Estado, quando o Estado não oferece a ajuda, né, a polícia militar, por exemplo, que não chega até essa residência para prestar o socorro à vítima, mas também pode ser a omissão quando eu estou presenciando uma situação de violência, eu percebo que aquela mulher ela não tem como pedir ajuda e eu também não faço por ela, não solicito ajuda por ela. E é até preocupante porque, apesar dos hematomas nela, ela teve que botar câmeras pela casa para provar que ela estava sofrendo violência, né? Isso é mais comum do que a gente imagina, porque não é para ser comum, mas tipo, igual violências dentro de elevador, que a gente vê depois na reportagem, em reportagens, por exemplo, que o cara tá agredindo a mulher e tem que ter uma câmera para provar, além dos hematomas, além de toda a violência psicológica que ela já sofreu, né? Infelizmente. Isso acontece ainda muito pelo contexto social, né? Como eu disse lá atrás, às vezes esse homem, ele aparenta ser um bom pai e socialmente ele é
um bom amigo, ele é um bom funcionário, ele é um bom patrão, está acima de qualquer suspeita. Então, aquela mulher, ela sabe que se ela denunciar, se ela falar, a palavra dela vai ser invalidada. Então, ela precisa sempre produzir provas, e no caso delas, muitas vezes é a filmagem, para realmente mostrar, porque ela vai ter que prestar uma satisfação social, né, que não deveria, a palavra da vítima, ela tem que ser levada em consideração, mas acaba que ela tem que levar uma satisfação social para provar que ela realmente está sendo violentada. E isso é muito triste, né? Porque, como você mesmo mostrou no exemplo, de ter outras pessoas ao redor. Muita gente, eu fui uma das pessoas que fiquei indignada quando vi a moça lá sofrendo com criança no colo do DJ, violência e a pessoa lá olhando, sabe? Isso é muito triste mesmo. E isso acontece corriqueiramente na nossa cidade, na nossa vizinhança. A gente escuta alguém sofrendo violência, mas eu não vou fazer nada, porque briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, deixa eles lá, daqui a pouco eles vão se entender. E na verdade, às vezes, o que aquela vítima só precisa é de uma ajuda, de um apoio, de alguém que faça esse pedido de socorro por ela. Tá certo. Então, ao menor sinal de violência contra a mulher, denuncie. Doutora, outra pergunta aqui, que um crime também que ainda é pouco falado de conhecimento é o crime de stalking, né? Como é que as pessoas podem identificar, como as mulheres podem identificar isso e fazer a denúncia? O crime de stalking é um crime de perseguição contumaz. Ele pode acontecer para com qualquer pessoa. Esse é um crime que independe de ser homem ou ser mulher, né? Ele se caracteriza ali dessa perseguição contumaz. Pode ser aquela pessoa na sua rede social que você já excluiu ela da sua rede social, ela continua ali insistentemente lhe adicionando na rede social, você já bloqueou e ela fica criando outras redes sociais para poder ter acesso a você. Pode ser um ex-companheiro ou não, ou ex-companheira ou não, que está ali lhe perseguindo no seu ambiente de trabalho, na casa dos seus amigos, dos seus familiares, na sua escola, na faculdade, que está ali de alguma forma sempre se fazendo presente, mostrando que ele está atrás de você. Então, aqui em Boa Vista nós temos até alguns casos nesse sentido, e também deve ser denunciado, porque é um crime previsto já dentro do nosso Código Penal, é um termo que foi trazido dos Estados Unidos, mas que no português nós temos tipificado como um crime de perseguição contumaz, que qualquer pessoa pode ser vítima e pode denunciar. Doutora, mudando de assunto agora, mas ainda continuando falando dos direitos das mulheres, a gente vê que existem várias datas, né? Várias campanhas desenvolvidas com datas comemorativas a respeito desse tema, né? Anotei algumas aqui, como o Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher, Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, no dia 10 de outubro, e o Dia Internacional para a Não Violência contra as Mulheres, no 25 de novembro. Qual que é a importância dessas datas para chamar a atenção da sociedade como um todo e chamar a atenção das mulheres também? Além dessas datas, nós tivemos agora recente o Agosto de Lilás, que é uma data extremamente importante também, um mês inteiro de mobilização e que, além das campanhas educativas, né, de prevenção a esse tipo de violência, também se há aí a campanha da Justiça pela Paz em Casa, onde o judiciário ali faz multirões para poder trazer uma celeridade processual e resolver o maior número de processos possíveis dentro desse período. Mas o sentido dessas datas comemorativas é realmente trazer uma mobilização social, é trazer à luz esse tema que ainda é muito velado, não só dentro das casas, mas também, como você falou, dentro das igrejas, em outros lugares. As pessoas ainda têm um certo tabu em falar de violências, porque nós compreendemos que ainda existe um machismo muito grande na nossa sociedade, né, de realmente de dominação do masculino sobre o feminino, e isso vai se refletindo na forma como nós nos comportamos em sociedade. E essas datas, elas vêm para trazer, além do sentido de prevenção, né, são palestras, são cursos educativos que é feito, mas também trazer para essas mulheres a certeza de que, havendo uma situação de violência, ela pode denunciar o agressor, que ela vai ter ali não somente uma legislação que ampare ela, mas toda uma rede de proteção voltada especificamente para esse atendimento. E essas redes de proteção são que realmente trabalham efetivamente nessas datas mais festivas, trazendo aí diversos eventos para que a população possa ter conhecimento e as mulheres possam ser mais empoderadas dos seus direitos. Aqui no estado a gente tem o Chame,
que eu conheço também é a Casa da Mulher Brasileira, né? Que também eles fazem essas ações também têm que partir dos governos. Como é que funciona isso também, doutora? Esse tipo de ação, ela não necessariamente precisa partir apenas do Estado, ou seja, o executivo estadual, municipal e federal. É uma campanha em que qualquer membro da sociedade, seja civil organizado ou não, pode estar participando, pode estar se envolvendo com isso. O que a gente precisa saber dentro desse contexto é que, apesar, né, dos instrumentos da rede, que são as entidades ali que realmente estão à frente do atendimento às mulheres, existem outras que podem estar participando, como, por exemplo, escolas, igrejas, né, associações de bairros, que podem também estar trazendo para a sua comunidade o conhecimento a respeito da lei. E isso a gente, além de fazer, né, um trabalho social de propagação e divulgação da lei, o que a gente precisa entender quando a gente fala de violência doméstica é que nós estamos salvando vidas. E quando fala-se de salvar vidas, não é somente da mulher que está em situação de violência, mas é do seu núcleo familiar como um todo. São os seus filhos, são os seus pais, são os seus parentes mais próximos ali que realmente acabam por sentir, porque essa violência ela vai reverberar nessa mulher da mesma forma que ela reverbera nos seus familiares, eles também vão sentir essa situação de violência de alguma forma. É verdade. E uma grande aliada das mulheres é a Lei Maria da Penha, né? A senhora pode contar um pouquinho da história dela? A gente sabe que, apesar de ser nova, ela deu muita voz às mulheres, né? Que estão em situação de risco, de violência. Isso, a Lei Maria da Penha, ela surgiu, mas ela assim, automaticamente não foi, assim, muito bem aceita, nem socialmente, nem mesmo no campo jurídico. O que acontece? A Maria da Penha era uma farmacêutica, né, e ela sofreu ali situação de violência, uma tentativa de homicídio do seu esposo. Ao denunciá-lo, ela sofreu ali durante todo o seu trabalho, né, a sua tentativa de realmente provar que sofreu e que não sofreu, enfim, durante todo o seu ali tempo processual, houve uma demora muito grande do judiciário para realmente solucionar o problema da Maria da Penha, ou seja, de condenar o agressor. Com isso, ela denunciou junto à OEA a situação dela aqui no Brasil, e a OEA trouxe aí como punição para o Brasil, né, que o Brasil fosse obrigado a criar uma lei em proteção da mulher em situação de violência. E foi quando, então, alguns movimentos de mulheres feministas, juristas feministas, de consórcios de ONGs, que se juntaram para criar essa lei Maria da Penha que trouxesse aí não o sentido de punir os homens, mas sim de proteger mulheres, porque essa era a intenção da OEA, que essas mulheres que sofrem violência, elas realmente fossem protegidas. Isso é importante a gente falar, porque quando a gente pensa na lei Maria da Penha, não, vai punir o homem, né? E na verdade não é esse o sentido prioritário da lei Maria da Penha, porque ela traz ali apenas um crime previsto dentro dela, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Todo o resto da Lei Maria da Penha, ela vai falar num sentido de proteção e de prevenção da violência, trazendo ali para as entidades que compõem a rede de proteção, como elas devem atuar quando essa mulher chega a cada uma dessas unidades, vai trazer ali a previsão das medidas protetivas de urgência, e agora, mais recente, nós tivemos a colocação do crime de descumprimento de medida protetiva, que realmente era uma necessidade urgente, porque muitos homens, de fato, não cumpriam a medida protetiva que eles eram obrigados a cumprir. E nós também temos agora, também bem recente na lei, que é a obrigatoriedade desses homens aí passarem por grupos reflexivos de reeducação, que o juiz já pode determinar desde a medida protetiva ou em sede de sentença, quando ele for realmente condenado por aquele delito. É importante frisar também esse assunto, né? Porque eu não sabia que a Lei Maria da Penha é só apenas um pingo de uma série de outras coisas também, né? Tem alguma outra curiosidade também sobre a lei, doutora, que a senhora acha importante destacar? A lei, ela traz ali a diretriz para essas entidades, né, que compõem a rede, mas além da lei, nós temos outros mecanismos, porque, por exemplo, como é que esse homem vai ser condenado? Com base em quê? Aí nós vamos usar o Código Penal. É o crime de quê? Lesão corporal? Foi a violência psicológica? Foi a ameaça? Então, conforme o tipo de violência que está previsto lá na Lei Maria da Penha, pega-se o Código Penal para poder, a partir dele, trazer a pena que esse homem vai cumprir.
Além disso, nós temos também o Plano Nacional de Políticas Públicas para Mulheres. Lá dentro dele também vem falando sobre essas entidades que compõem a rede e como essas entidades elas devem trabalhar na prática também. Então, tudo isso são mecanismos que vão trabalhar em conjunto com a Lei Maria da Penha para trazer a ela essa efetividade que a gente precisa para que ela funcione na prática e não fique apenas como um pedaço de papel, né? Uma lei ali redigida, sancionada, mas que não tem efetividade. Para que ela realmente funcione, é necessário outros mecanismos para além da lei. Por isso que é importante a gente estar informado, né, para saber e também prevenir. Doutora, um fator importante também é sobre conversar com as crianças desde cedo sobre esse tipo de violência, né? A gente vê que muitas mães sofrem, têm filho pequeno. É importante conversar sobre essas crianças desde cedo sobre esse assunto? Esse é o assunto que eu mais gosto de falar quando eu tô falando sobre violência contra a mulher. A gente espera muito que os nossos filhos sejam educados na escola, né? Às vezes na igreja, em outros lugares, mas a gente não espera que nossos filhos sejam educados por nós mesmos. E quando nós falamos de violência doméstica, a gente precisa entender que precisamos trabalhar esse assunto com eles desde muito pequenos. São situações comportamentais. É a forma como eu lido com o outro, que eu falo com o outro, que eu já vou estar ensinando para o meu filho, como ele também deve tratar as outras pessoas. E os meninos e as meninas, porque mulheres também podem ser agressoras no caso da violência doméstica, devem entender desde cedo que ela tem que respeitar uma outra mulher, porque essa outra mulher também tem, além de direitos a ser preservados, ela tem a sua própria dignidade humana que também deve ser respeitada. Então, nós precisamos, desde muito cedo, trazer esse papel de pai, de mãe, de orientadores dessas crianças, de modo que elas cresçam sem reproduzir comportamentos violentos. Isso porque nós acreditamos numa cultura de paz, onde nós não nascemos agressores, nós nos tornamos agressores pelo meio social em que nós estamos inseridos. Então, nós precisamos, através desses diálogos dentro dos lares, realmente promover essa cultura de paz, de modo que essa criança não cresça como um futuro agressor ou agressora. Mas o nosso estado também tem um trabalho extremamente importante com as crianças, que é desenvolvido aí em parceria do Tribunal de Justiça de Roraima, juntamente com a Prefeitura Municipal de Boa Vista, onde eles atuam ali com crianças do 5º ano, fazendo todo um trabalho pedagógico com 8 aulas, onde eles trabalham ali diversas temáticas como direitos humanos, os direitos iguais entre homens e mulheres, aspectos de masculinidade, que eles levam para essas crianças já informações sobre a Lei Maria da Penha, e traz ali outras questões de direito que envolve o direito da mulher, e com isso eles estão ali já trazendo informações necessárias para que essas crianças identifiquem dentro dos seus lares a situação de violência, ou até mesmo possam a partir dali já relatar alguma dessas vivências dos seus professores, e muitas vezes esses professores acabam até melhor compreendendo o porquê determinados comportamentos dessa criança dentro da sala de aula. E conversando com as crianças, elas também podem até ajudar as mães, né, que estão sofrendo algum tipo de violência, contando para a professora ou desenho mesmo, algumas situações, né? Isso, eles têm um trabalho pedagógico lá, no momento em que eles fazem justamente esses desenhos, onde às vezes elas não conseguem falar, mas os professores já com essa habilidade, essa sensibilidade, eles conseguem ver no desenho que aquela criança está inserida dentro de um lar em que há situação de violência. Uhum. A gente falou no começo do Chame, né, que apoia as mulheres, da Casa da Mulher Brasileira. Aqui a gente tem outros meios também, doutora. Quando as mulheres já se sentirem fragilizadas ou em alguma situação, meu Deus, eu tô sofrendo alguma violência, elas podem ir procurar e não ter medo, né? Isso que é importante destacar. É importantíssimo a gente falar sobre essas entidades que atendem as mulheres, né? O Centro Humanitário de Apoio à Mulher, o CHAME, ele atua com atendimento multidisciplinar, com advogada, assistente social e uma psicóloga que faz esse acolhimento dessa mulher e traz ali para ela todas as orientações necessárias para que ela possa efetuar a denúncia. Eles estão, inclusive, se organizando agora para a retomada das audiências junto com o Tribunal de Justiça de Roraima, já para acelerar algumas outras situações que essas mulheres que estão em situação de violência acabam vivendo, com algumas violações de direitos, como, por exemplo, não ter acesso a solicitar o seu divórcio, a solicitar uma guarda, um pedido de pensão para os seus filhos. Então, a sala do TJ vai ser instalada lá no CHAME,
e vai voltar a ter esse atendimento, né? Mas existe também a Casa da Mulher Brasileira, onde lá dentro já funciona hoje, além da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, nós temos a Defensoria Pública Especializada e temos o Ministério Público Especializado. Então, todas essas entidades que já estão dentro da casa já facilita o atendimento, porque essa mulher ela vai lá, ela vai registrar a denúncia, ela vai passar por um atendimento psicossocial, vai na delegacia, vai registrar o boletim de ocorrência. Se for o caso delas, elas já são encaminhadas para a defensoria, para a partir da defensoria, se elas precisarem, por exemplo, de um processo desse de divórcio, elas recebem ali todas as orientações que elas necessitam. Se precisar passar pela intervenção do Ministério Público, já tem o Ministério Público ali. Se precisar do abrigo provisório, que é para aquelas mulheres que estão em situação de violência iminente, que elas não têm um lugar seguro para retornar, elas ficam abrigadas lá por até 48 horas, permanecendo nessa situação de violência e de perigo, ela é encaminhada para o outro abrigo, que é o abrigo de Maria, em que ela pode ficar por 3 meses ou até 6 meses. Então, o nosso estado tem, além de tudo isso, nós temos o Tribunal de Justiça, que é para onde perpassa aí todas essas solicitações de medida protetiva e ação penal, para realmente condenar os agressores. Tem o trabalho da Patrulha Maria da Penha, que também é um trabalho da Guarda Civil Municipal daqui de Boa Vista. E nós já temos também em outros municípios do nosso estado, como o Bonfim, Mucajaí, que já está fazendo esse trabalho de patrulha, que visita as mulheres na casa durante um período de 30 dias, para identificar se essa mulher continua bem, continua saudável, se o agressor ele não tem descumprido a medida protetiva. Em casos de descumprimentos, esse período de patrulha ele é ampliado por mais 60 dias. Essas mulheres também têm um outro mecanismo de proteção. Se for num caso, né, de uma perseguição contumaz ou de uma possível ameaça mais grave, ameaça de morte contra essas mulheres, elas podem estar solicitando a tornozeleira eletrônica para que esses agressores que não estão presos possam fazer a utilização, e elas ficam com o botão do pânico, que também é um mecanismo de proteção. E aí, além de tudo isso, nós temos outros movimentos sociais, né? Como, por exemplo, o NUMUR, que é um grupo de mulheres de movimento feministas que também atendem ali a algumas mulheres e prestam a elas as orientações necessárias para que elas possam buscar as entidades da rede e efetuar a denúncia e sair desse ciclo de violência. Que bom, né? Que tem vários meios, que existem hoje em dia vários meios de combater, né, esse tipo de violência contra as mulheres. Mas nós também temos o Zap Chame, que é o 984020502, em que essas mulheres elas podem estar entrando em contato. Ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e ela pode ali relatar o que ela está vivendo, e vai ser feito ali as orientações para essas mulheres buscarem ajuda. O 190, que é um número extremamente importante, que toda e qualquer mulher que esteja naquela situação de violência deve ligar, para que a viatura policial que esteja mais próxima da casa daquela mulher possa se deslocar para fazer o atendimento. A Polícia Militar também está com um trabalho chamado AME, onde é feita uma triagem dessas mulheres que passaram pelo atendimento via CIOP 190, né? Para que seja oferecido para elas também essa espécie de patrulhamento, né? Que são visitas semanais para identificar como essa mulher está, se ela fez a denúncia, se ela rompeu o ciclo de violência, e fazer um trabalho ali com essas mulheres. E nós também temos o Disque 180, que qualquer mulher pode ligar. E também tem o número da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos através do WhatsApp, mas esse eu vou pedir para vocês procurarem lá no Google, porque eu não lembro de cabeça, e aí vocês podem estar procurando o número da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que lá você pode estar fazendo a denúncia. E além de ser a própria mulher que está em situação de violência, pode ser também uma terceira pessoa que esteja presenciando, mas muitas vezes quer fazer aquela denúncia anônima, e lá você pode mandar vídeos, fotos, áudios, tudo ali para colaborar para essa denúncia. E daí eles recebem essa denúncia, tanto o 180 quanto a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, e encaminham para o Ministério Público e para a delegacia especializada no estado onde está inserida aquela mulher, para que realmente possa ser investigada e a partir dali ser apurado todos os fatos. Doutora, é um assunto muito importante e a gente poderia passar aqui o dia todo falando sobre esse assunto, mas como a gente tem que encerrar, né, infelizmente, eu queria que a senhora desse um recado para as mulheres que estiverem passando por o mínimo para evitar que chegue o máximo, que elas evitem, né, violência física, enfim,
para poderem denunciar, né? Como é que a senhora poderia dar uma dica para essas mulheres para elas procurarem ajuda e não terem medo? Isso. A gente sabe que o medo ele é muito paralisador, ele faz com que muitas mulheres realmente ali se limitem à denúncia. Mas nós hoje temos não somente a lei que nos protege, nós temos uma rede de proteção que está ali, pronta e disponível para nos ajudar, para nos acolher, para garantir que nós tenhamos acesso aos nossos direitos. Então, você, mulher, que está aí em algum lugar nos ouvindo e está passando por uma situação de violência, não deixe de denunciar. Ou se você conhece alguém que está passando pela situação de violência, incentive, estimule essa pessoa a realmente romper esses ciclos, né? A gente sabe que os estudos dizem que leva em média 10 anos, mas quando nós falamos em uma mulher em situação de violência, em uma vítima, nós estamos falando de resgatar vidas, de resgatar essa mulher e levá-la para um caminho de uma nova oportunidade de vida, né? De viver outras histórias, de poder ter realmente a construção de uma vida de cultura de paz. Então, se você tá aí e tá nos ouvindo, se encorajem. Assim como eu um dia tive coragem de denunciar o meu agressor e hoje estou aqui podendo falar com você, com certeza você também pode ser aquela mulher que vai denunciar o seu agressor e outro dia vai poder estar encorajando outras mulheres. Se eu conseguir, você também consegue. Não é fácil, é difícil, são muitas lutas internas, principalmente para que a gente realmente consiga entender o momento que a gente está vivendo. Se possível, produza provas, grave, filme, tire print, mas forneça instrumentos também para o sistema de justiça suficientes para que realmente demonstre a situação de violência, né? Ele está lá para nos ajudar e sentenciar esse homem, condenar esse homem, mas nós também precisamos ter, além da nossa palavra validada, ter instrumentos de prova suficientes para que realmente o juiz possa ali, com toda a sua técnica, trazer à luz, né, o direito e a justiça. Muito obrigada, doutora, né, por ter esclarecido algumas informações, tirado dúvida. A gente espera que com essa informação chegue até mais pessoas e realmente denuncie, né? E hoje encerramos mais um episódio do nosso Coffee Play e eu espero você na próxima. Mas não se esqueça, né? Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com quem está precisando de ajuda e também para apoiar, né, essa causa de violência contra as mulheres. Eu fico por aqui e até a próxima. E não esqueça de seguir as redes sociais da Estude. Obrigada!